Olá, como vai? Meu nome é Valéria Lana e hoje nós vamos a mais um encontro. E o assunto de hoje que nós vamos trabalhar são números reais e o seu uso científico. Eu vou mostrar para vocês aqueles números reais da última aula, como que eu posso usar no dia a dia, como eu tropeço nele no dia a dia. Aqui um número real, tá certo? A gente tropeça neles todos os dias, o tempo todo, assim, sua vida agora, nesse exato momento, tá? Então, hoje nós vamos resolver e elaborar problemas com números reais, inclusive usando a notação científica envolvendo essas operações. A notação científica é aquela que eu comentei com vocês, né? A gente vai trabalhar com potência de 10 e o mais importante, a partir do ano que vem, né, a partir do primeiro ano do ensino médio, essa notação científica vai fazer parte da sua vida inteira, tá certo? O tempo todo, todas as matérias usam. Então, é importante e não é só para os estudos, ela é importante para o seu dia a dia. Muito bem. Na última aula, nós trabalhamos com os números, né, reais, qual que era a necessidade, o segmento de reta, como é que eu encontro, por que que existem. E hoje eu vou trabalhar toda essa parte com vocês e recordando, né, o que vocês já viram, o trabalho de potências com expoentes negativos. O que que significa ter um expoente negativo? O que que significa ter um expoente positivo? Tá certo? Se você for lembrar, o que que significa você ter mais 3 em cima ou menos 3 em cima? Lembra que mais na reta numérica é para a direita, menos na reta numérica é para a esquerda? Tem a ver com essa ideia. Olhe bem, nessa figurinha aqui, ó, eu coloquei para vocês, ó, o cara tá fazendo a continha e tá lá, 9 vezes 10 elevado a menos 28. Menos 28. Não, mas o que é 10 elevado a menos? O que significa? Que tamanho que é isso? É grande? É pequeno? Parece ser grande, né? Porque 28, na verdade, não. Como tem um menos, são casas decimais. Então, ó, primeira regra, tá? Potenciação, quando a gente, né, vamos dar uma lembradinha? Todo número elevado a zero é 1. A elevado a n é multiplicar aquele número até, né? Tanto n vezes, por exemplo, 5 elevado a 3 é 5 vezes 5 vezes 5, 3 vezes, porque o expoente aqui, ó, é 3, ó. E a base, opa, o expoente aqui, ó, é 3, e quer dizer que eu vou multiplicar 3 vezes o número 5. Eu vou fazer 5, deixa eu mudar a cor aqui, né? Fazer 5 vezes 5 vezes 5. 3 vezes, porque o expoente é 3, e o resultado é o que nós chamamos de potência. Muito bem. Agora vamos para onde eu queria chegar. Só é negativo quando a base é negativa e o expoente for ímpar. Caso contrário, é sempre positivo. Do que eu estou falando? De uma regra que vocês reclamam o tempo todo. Nossa, quando chega na regra dos sinais, eu erro aquele negócio quando o expoente é par, quando o expoente é ímpar. Eu nunca sei quando dá positivo, quando dá negativo. Atenção! Atenção! Positivo com positivo com positivo é sempre positivo. Positivo elevado a qualquer coisa é positivo. O problema é quando é negativo. Agora, negativo par vezes, tá? Par, negativo par vezes é positivo. Só vai dar negativo se for um expoente ímpar. É disso que eu tô falando. Esse é o macete. Em vez de você decorar aqui tanto de regra, você só vai memorizar isso aqui, ó. Só é negativo quando a base for negativa e o expoente for ímpar. Olha só, positiva a qualquer expoente é positivo. Positiva a qualquer expoente, positivo. Negativo par, positivo. Onde é que dá negativo? Quando a base é negativa e o expoente é ímpar. Aí vai dar negativo e você vai fazer a conta normalmente. Olha aqui, ó.
2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes 16. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 5 vezes, porque o expoente é 5, 32. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 4 vezes, vai dar 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. E 2 elevado a 5 é 32. Não confundir menos 2 elevado a 4 com menos 2 elevado a 4. Eu escutei isso? É a mesma coisa? Nananina, não. O que o de cima tem que o de baixo não tem? Se você observar aqui, ó, o de cima tem um parênteses. Quando a gente coloca o parêntese, todo mundo está elevado a 4. Então, naquele primeiro caso ali, ó, o negativo elevado a expoente par vai dar positivo. E 2 elevado a 4 é 16. Já nesse segundo caso aqui, ó, o negativo não está elevado a 4. O negativo, ele está sozinho. Quem está elevado a 4 é só o 2, que vai dar 16. Então, cuidado, que quando a gente fala uma frase que a gente costuma falar muito, não, todo mundo aqui, ó, torce para o mesmo time. Aí, vira para mim e fala assim, Luiz fala assim comigo, todo mundo não, entre parênteses, põe aspas, põe parênteses nisso. Quer dizer que o parênteses está enfatizando alguém, está colocando, não, é só esse daqui, que é só esse daqui que torce para o time tal, entendeu? Muito bem. Notação científica, o que é, para que serve? A notação científica é um modo como ficou conhecida a técnica de escrever números reais muito pequenos ou muito grandes por um meio de uso de potência na base 10. A forma em que essas notações científicas assumem é exatamente essa que está aqui, ó. Um número A vezes 10 elevado a N. O N seria a grandeza, o número A é a parte inteira e o 10 é a potência de 10 que foi falada. Nessa disposição é chamado de mantissa ou coeficiente, tá certo? Ó, então quer dizer que o meu A, deixa eu apagar aqui para mostrar para vocês branquinho, ó. O meu A é a minha mantissa, tá? O coeficiente é o N, tá? Que é o que eu acabei de falar, que é a nossa ordem de grandeza. Então, se tá 10 elevado a 3, a grandeza é 3. Um número de 10 elevado a 6, a grandeza é 6. E o que significa um número 10 elevado a 6 de grandeza 6? Um número de grandeza 6 é um número que tem 6 zeros. 1 milhão é um número de grandeza 6, ele tem 6 zeros. Muito bem. De onde que surgiu essa ideia de notação científica, de trabalhar, gente, daquilo mais importante que existe, do átomo, daquilo aqui, ó, matéria, átomo, 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 átomo. Isso tudo é átomo. Como que eu vou enxergar o átomo? Primeiro, em 1803, nós tivemos um modelo de Dalton que falou que o átomo era assim. Quando foi em 1898, tá? O que acontece? Veio Thomson e falou que o átomo era composto assim, ó, ele tinha uma carga positiva no meio e o resto era tudo assim em volta. Redondinho, mas os elétrons ficavam em volta. Em 1911, com o Rutherford, que foi o modelo mais inovador, ele já falou o seguinte, que aqui no meio eu tenho a massa, o próton e o nêutron, e os elétrons ficavam dançando em volta do núcleo em formato elíptico. Em 1913, Bohr já falou o seguinte, ele já separou, mostrou que as eletrosferas, tudo direitinho, e em 1926, que é o modelo atômico quântico, tá certo? Que é de onde, infelizmente, surgiu a ideia da bomba atômica. Essa ideia não foi em 45, como muita gente pensa, ela surgiu em 1926, tá? E foi através desses estudos que foi necessário utilizar uma ferramenta para escrever isso melhor. Muito bem. O elétron, ele é representado por E-1 ou beta-1, que é uma letra grega. É uma partícula que constitui o átomo, ou seja, uma partícula subatômica, porque tem o átomo, então ela está dentro do átomo, por isso que chama-se subatômica.
ele tem carga negativa e se localiza na eletrosfera. Beleza, isso eu também sei. Em torno do núcleo atômico e que decorre na força eletromagnética. Agora, onde eu quero chegar? As outras partículas são próton e nêutron. Quando eu vou comparar essas cargas, tá? A massa deles, quando você vai calcular a massa de um átomo e tudo, normalmente a gente leva em consideração a do próton mais a do nêutron e despreza do elétron. Por quê? Olha bem. Olha só, a massa de um elétron, ela é expressa pela seguinte notação científica, olha só, 9,1093835, isso aqui é a massa, ó, tá vendo? Seria essa mantissa. Quando eu vou transformar, eu chego à conclusão, tá, que a massa do elétron é de ordem 10 a menos 28 gramas. Então, pensa em 1 grama, a pontinha dessa caneta, 1 grama. Vou pegar isso daqui e dividir por 1,0000028 vezes. Vai dar um número 0,0000, ou seja, a gente considera ela desprezível. Olha aqui, ó, tá vendo? Olha aqui, ó. Olha como é que fica feio eu escrever isso daqui. Então, a gente pegou isso daqui, pegou a mantissa, que é 9, alguma coisa, né, vírgula 1 alguma coisa, vezes 10 a menos 28, porque eu tenho 28 casas decimais depois da vírgula, e ali vai ser a massa do elétron, tá? E é baseado nessa ideia da primeira partícula, da menor partícula até então, que a gente trabalhou e começou a inserir a notação científica no nosso dia a dia. Uma coisa que surgiu, que nós vivemos nesses 2 últimos anos, muito, foi a pandemia, o vírus, pego, não pego, gripe, qual que é o tamanho e tudo mais. Então, tudo isso voltou à ideia de notação científica. Olha bem, isso daqui, ó, a pergunta nessa questão aqui era, qual é o diâmetro, tá, do coronavírus? Diâmetro, você sabe que é você pegar daqui até aqui, né? Então, eu quero saber qual é o diâmetro de um corona, né? Aí, se a gente for pensar, trabalhar, raciocinar, calcular, você pensou, pesquisou, e aí chegamos à conclusão. Olha só, o coronavírus, ele mede aproximadamente 120 nanômetros. Aí você fala, como é que é? Nanômetros. Nanômetros é uma medida, é um submúltiplo do metro. Quanto vale um nanômetro? O que é um nanômetro, tá? Nanômetro é uma unidade de medida que equivale a 1 bilionésimo do metro. Então, se eu pegar 1 metro e dividir por 1 bilhão, nossa, mas o que é 1 bilhão, Valéria? Ó, 1 bilhão, vamos escrever 1 bilhão aqui, ó. Olha só. 1000, não é isso? 1 milhão vezes 1000 vai dar 1 bilhão. Então, se eu pegar 1 metro e dividir em 1 bilhão de partes, eu vou ter 1 bilionésimo. Isso equivale a 1 nanômetro. E o corona, ele tem 120 nanômetros. Então, o corona, né, não é tão desprezível assim, né? Ele tem um cara que já tem, quanto é que você mede? 120 nanômetros, já não é qualquer coisa, né? Mas vamos lá, o mais importante é isso aqui, ó. Lembra dessa tabelinha? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, a gente continua trabalhando com essa ideia, não mudou. Só que agora a gente trabalha em múltiplos, muito acima ou muito abaixo. E é isso que a notação científica faz, tá? Então, olha só, quando eu falo em decâmetro, deca, 10, DA, representado aqui é o símbolo, mas vamos lá. Decâmetro é 10 elevado a 1 metros, ou seja, é 10 vezes o metro. Hectômetro, 100 vezes o metro, ou 10 elevado a 2. Quilômetro, 10 elevado a 3, é 1000. 1000 tem 3 casas, tem 3 zeros, então é 10 elevado a 3. Agora, olha aqui, ó. Megametro, megametro, megametro. Mega, olha só, é 10 elevado a 6. Perceba que tá indo, né? Que eu só tô aumentando, né? 10 elevado a 6 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6
zeros. Gigametro, 10 elevado a 9. Terametro, 10 elevado a 12. E assim por diante. E tem o petametro, o hexametro, o zetametro, o iotametro. O iotametro é 10 elevado a 24. Equivale, olha só, 24 zeros. Então, quando a gente fala, você é um iotametro, iotametro é 10 elevado a 24, tudo bem? E os submúltiplos do metro é o mesmo raciocínio, tá certo? Só que é dividido, então, decímetro é 1/10, centímetro é 1/100 e assim por diante. Agora, olha aqui onde que está o nanômetro, ó. O nanômetro é... Tá vendo aqui, ó? São 9 zeros, igual eu fiz do bilhão. O picômetro são 12 zeros. E tem mais. Tem o fentômetro, o atonômetro. O atonômetro que é o mais usado para medir molécula, átomos e tudo mais. Enfim, onde eu quero chegar? Tem uma questão do Enem, que caiu em 2015, que fala o seguinte. As exportações de soja do Brasil totalizaram 4.129 milhões de toneladas no mês de julho de 2012 e registraram um aumento em relação ao mês de julho de 2011, embora tenha havido uma baixa em relação ao mês de maio de 2012. Muito bem. A quantidade em quilogramas de soja exportada pelo Brasil no mês de julho de 2012 foi de... Então, vamos voltar para os dados. Olha só. Foi de 4,19, o quê? Milhões, não é isso? E teve uma alta registrada no mês de julho, um aumento relativo ao mês de maio. Então, vamos lá trabalhar, ó. Ok. Uma tonelada, gente, uma tonelada não são 1.000 quilos. Fechou. Então, uma tonelada é 10 elevado a 3. Ok. E não é 4,129 milhões de toneladas? Então, é só isso que eu vou fazer, ó. 4,129, tonelada é 10 a terceira, e eu continuo com a ideia de milhões. Milhões não é 10 a sexta? Quando eu multiplico mesma base, eu conservo a base e somo os números. Então, vai ficar 10 elevado a 9, e então eu chego à conclusão que o total de quilos, né, que é a pergunta da questão, é 4,129 vezes 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a 6, que é o mesmo que 10 elevado a 9, alternativa correta, letra C. Foi uma questão do Enem que só pedia para você transformar para a base 10. Muito bem, esse é o nosso vírus. Teve uma polêmica há pouco tempo, tá? Falando desse patógeno, forçar e etc., invasores e tudo mais. Isso daqui, ó, é um vídeo que saiu na internet, recebeu até uma menção honrosa, de um vírus do corona atacando uma célula do morcego, tá certo? E aí, me dá uma olhadinha nisso aqui interessante. Legal, né? Pois é. Mas nesse coisa foi contestado, tá? Porque saiu uma reportagem falando que o filtro HMO, aquele que coloca na intubação, ele tem 99,99%, né, de eficácia. E foi contestado isso. E aí, feito esse vídeo, eles chegaram à conclusão que era verdade. Foi assim que foi provado. Por quê? O vírus que estava lá no morcego, lá, tá certo? Ele tem, olha só, o corona mede 120 nanômetros. Aquele vírus, quando a gente mediu na notação científica, a medida dele, se eu não me engano, é 25. Aqui, ó, 25 nanômetros. O outro é 120 para 25. Então, olha só, quase 5 vezes menor. Então, se aquele filtro é capaz de filtrar, né, um vírus 5 vezes menor do que o do corona, então é claro que a eficácia dele é de 99,99% para o corona, tá certo? É esse filtro aqui que eu tô falando, que é aquele usado.
para finalizar, eu vou falar com vocês sobre o famoso pixel, aquele que está aí no seu celular, que você está me vendo o tempo todo. A gente vai comprar uma câmera e tudo, mas quantos pixels? O que significa isso? O pixel, tá certo? Nada mais é que o menor elemento de uma imagem digital qualquer. É como se eu pegasse essa folha e fosse ampliando ela, tá vendo aqui, ó? Eu peguei a pontinha dessa folha aqui, ó, e fui ampliando. Isso é o pixel, tá certo? E para recriar tudo isso que vocês veem aqui no celular, tem muito mais a ver com jogo de cores do que com pixel. Porque olha só, vocês já ouviram falar nessa expressão aqui, ó, RGB? Significa uma troca, trabalhar com as cores vermelho, verde e azul. R de red, G de green e B de blue, tá certo? Então daí é que vem essa parte de RGB. Enfim, eu deixei um vídeo para vocês trabalharem a ideia de notação científica, que vai lá do espaço até dentro da sua célula. Assistam, não percam, tá? Um beijo enorme no seu coração e até a próxima.